pode detalhar como é que teve a percepção de que se tratava de uma chantagem emocional por parte do Sr. António Carlos Rosário, réu nestes autos? Obrigada, Digna. Eu, como disse, que fui indicada para receber o expediente da Imatum e fiz essa recepção na presença da doutora Telma. No relacionamento que eu tive, que foi um período curto com o Sr. António de Rosário, eu vivi episódios de impaciência do Sr. Rosário em relação aos prazos que nós tínhamos que observar. Também notei esta chantagem que eu já me tinha referido, emocional ou psicológica, como vou depois descrever, e também, já para juntar tudo relacionado com esse tipo de atitude, eram os apelos constantes ao patriotismo ou nacionalismo económico que ele fazia. Todos esses aspectos conjugados eu, na altura, assumi, e a minha colega também que trabalhou comigo neste assunto, como pressões feitas pelo Sr. Rosário. Do ponto de vista do prazo, o Sr. Rosário acho que assumiu que chegava ao Banco de Moçambique e tinha logo, no momento seguinte, a resposta ao pedido que eles estavam a fazer. Então, estava constantemente a insurgir-se e a querer ter o seu documento pronto. Na parte da chantagem emocional foi feita nesse encontro de recepção, em que ele começou a explicar as motivações da criação da empresa Imatum, e fê-lo no sentido de mostrar que seria criada a indústria do atum em Moçambique e também permitiria retirar os barcos de bandeira estrangeira. E quando começamos a pedir-lhe mais informações, nessa altura ele de novo veio com as questões de que estávamos a ser, estamos a tirar tempo ao expediente porque havia urgência, e do nada começou-nos também a falar que nós devíamos evitar, como moçambicanos, situações como a que estava-se a viver na zona centro, da violação das nossas fronteiras, e mostrou fotografias, onde nessas fotografias aparecia um helicóptero com o senhor Afonso Jagama e mais um senhor de raça branca, neste caso só para identificar, e ele dizia que aquilo estava-se a passar nas matas da Gorongosa. Não vinha na minha interpretação a propósito, porque nós estávamos a falar da pesca do atum, mas ele dizia que nós temos que arranjar formas e nós temos que ter equipamentos apropriados para acabar com esta situação, a referir-se à situação de violação das nossas fronteiras e do que estava a acontecer na zona centro. Quero recordar que nessa altura estávamos em 2013 e vivia-se uma tensão político-militar nesse momento. Também tinha a questão do patriotismo, porque ele estava sempre a referir que nós devíamos ser mais patriotas, que devíamos entender que o país tinha que se avançar como moçambicanos e nós não devíamos estar a criar constrangimentos para que os projetos pudessem avançar, e aquele projeto era um projeto muito importante. Também tivemos um encontro com o administrador da área, porque esse encontro foi porque, face ao que se apresentava
na atuação dele. Eu reportei ao administrador, reportei também o que estava em jogo do ponto de vista de valores desse investimento e fizemos um encontro onde o senhor administrador quis tirar, e com toda a justeza tinha muitas dúvidas sobre o projeto, e colocou ao senhor Rosário, entre elas como é que chegamos a aqueles valores das receitas, se tínhamos experiência para ir para essa área, se tínhamos mercado. Estou só a dar algumas coisas de referência, e o senhor Rosário tinha as respostas na ponta da língua e ia respondendo. Mas depois dizer que depois desse encontro ainda continuou a fazer pressões à minha pessoa, pedindo a celeridade, porque dizia que a Credit Suisse estava com prazos para decidir sobre o financiamento, e que depois disso nós iríamos perder o financiamento, e levava sempre esse aspecto do nosso patriotismo, da necessidade de mudarmos a economia. Eu reportei de novo ao senhor administrador, e como na apresentação do projeto ele teria falado muito do apadrinhamento também do Ministério das Pescas, através do plano de desenvolvimento da pesca que o próprio Ministério tinha, o administrador acabou também por dizer, bom, vejam se terminam esta avaliação com urgência. Afinal de contas, este é um projeto que é do Estado, eles têm convicção sobre o que estão a fazer, e assim eu também pedi à doutora Telma para terminarmos o trabalho para se poder entregar. Portanto, estas seriam talvez para detalhar um pouco o que tinha pedido para fazer a Digna, e portanto eu senti estes aspectos todos na minha pele, e tenho estas sequelas do que é estar a trabalhar sobre esse tipo de pressão e não poder partilhar com mais ninguém que não fossem as minhas colegas que trabalharam neste assunto, e pronto, estar até aqui a ver que o assunto me persegue, não é? De acordo com o seu despacho, pode verificar, por causa da sua explanação, data de entrada do pedido e pareceres internos, incluindo o seu. Quando é que deu a entrada do pedido e quando é que zerou o despacho? A carta foi de 16 de agosto. Sim. E nós fizemos a primeira carta de resposta a 21 de agosto. Depois houve uma retificação que foi entregue a 22 de agosto. Então, 16 de agosto é a data do pedido, 21 de agosto é a comunicação? Sim, sim. A retificação? Foi a 22, logo no dia seguinte. Relativamente à retificação, provavelmente a questão que eu vá colocar a seguir tem a ver com a retificação. Feita a comunicação a 21 de agosto de 2013, o réu Antônio Carlos do Rosário terá contactado a declarante pedindo que fosse retirada da carta a informação inerente à taxa de juro LIBOR mais 3,7%? Sim, confirmo. Deverá feito um documento formal a solicitar que retirasse a taxa?
que ele fez? Fez através de um e-mail. E nós é que depois fizemos um parecer e voltamos a manter a nossa posição de que deveríamos fazer, porque na verdade ele também queria que se retirasse a referência da taxa de juro, porque quando nós fizemos a carta da Proíndicos, não tínhamos posto a taxa de juro. E aí o pedido foi que deveríamos também retirar a referência na carta. Mas nós não consideramos procedente o pedido e mantivemos e pusemos a taxa que era a taxa que aparecia no contrato de financiamento, que era mais baixa do que a primeira taxa. Portanto, favorecendo o lado moçambicano neste caso, porque era uma taxa mais baixa. Mas na primeira comunicação de 21 de agosto, a comunicação estava feita nos moldes solicitados pelo Sr. António Carlos Rosário. Não houve solicitação dele. Nós cumprimos o que era o nosso formulário. E nós, ao fazermos aquela carta de resposta, incluímos a taxa de juro. E o que ele queria, ou que pediu, foi que se retirasse a referência à taxa de juro. Ou seja, nós dissemos que autorizávamos o financiamento de 850 milhões de dólares, que a taxa de juro, na altura, estava escrito LIBOR mais 3,7. Sim. E o pedido foi que se retirasse a referência à taxa de juro. Quando nós fomos fazer a análise, vimos que até havia uma diferença entre a taxa de juro do formulário que foi preenchido, na altura foi preenchido pelo Sr. Henrique Gamito, e o que constava na proposta de contrato. Então, nós vimos que a da proposta de contrato é que tinha que ser posta, porque essa era de um documento também formal e era mais baixa, que beneficiava mais até a empresa, que era uma referência da USD Swap, e quando nós fomos ao mercado internacional nessa altura ver, dava-nos um spread mais baixo. Então nós fomos e corrigimos e pusemos por esse lado, que beneficiaria mais até a própria empresa. Portanto, nós não aceitamos fazer o que o Sr. António do Rosário pediu. Obrigada. E o seu parecer nesse sentido? Foi também nesse sentido que não fizéssemos. O parecer começou pelo da doutora Telma, depois foi para a doutora Elsa, para mim, e foi para o senhor administrador Valdemar. Peço para verificar nos documentos que tem, folhas 16 e 17. O seu parecer, inicialmente, no primeiro parágrafo, vem num sentido diferente. Não sei se estou equivocada, peço para verificar. Na sequência do pedido formulado, já localizou? Sim, sim. Na sequência do pedido formulado por e-mail, em anexo, da retirada da referência à taxa de juro do contrato de empréstimo, concordo com o parecer que recomenda a revisão da mesma, para corrigir a taxa de juro mencionada. Sim, posso me explicar? Sim. É como eu disse, aqui acabou observando-se duas situações. O senhor Rosário pediu para se retirar totalmente a referência da taxa, mas quando nós fomos a verificar, até havia duas situações. Para além disso, vimos que a taxa inicialmente posta tinha sido a que constava do formulário. Há um formulário que se preenche, que tinha sido assinada pelo Sr. Henrique Gamito, que tinha uma referência a LIBOR mais 3,7. E então, a doutora Telma, quando fez a proposta,
fez no sentido de que fosse retificada também o valor da taxa, em vez de ser 3,7, LIBOR mais 3,7, ser USD Swap mais 3,7. E eu estou a dizer aqui que concordo com o posicionamento da doutora Thelma, de nós fazermos a retificação correta para deixarmos como estava na proposta do contrato de empréstimo. E isso, como país, beneficiava nós. Era esse o nosso princípio. Nós não queríamos deixar uma taxa que fosse mais alta, ou seja, a empresa nossa, moçambicana, teria que pagar mais juros se nós mantivéssemos aquela referência. É esse o sentido do meu parecer. Sim, mas a omissão, portanto, está a emitir o seu parecer em referência ao parecer da doutora Thelma. Sim. Encontrou aí? Está aí. Está. Está aqui. Está. Está. Da doutora Thelma? Está sim, da doutora Thelma. Ok. Então agora já é compreensível. Sim. O e-mail que fez referência do pedido do Sr. António Carlos Rosário é o que consta de folhas 19. Peço para confirmar a correspondência eletrónica que trocaram. Sim. Portanto, é essa a correspondência. E é nesse pedido. É sim, senhora. Obrigada. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.